Olá, tudo bem? Eu sou Rui Bucar e este é o Conversa Franca aqui na TV Assembleia. O nosso convidado de hoje é o administrador, bacharel em Direito e também pedagogo, diretor-geral da Assembleia Legislativa do Tocantins, Pires Fran Pereira. Roda a vinheta aí, André, que a nossa conversa está começando. Pires Fran Pereira tem uma longa trajetória na vida pública, com toda a experiência que ele tem como professor, como bacharel em direito e administrador, mas ele se destacou logo cedo. Aos 18 anos, já era subsecretário de uma prefeitura do interior. Hoje é servidor de carreira do Estado e também diretor-geral da Assembleia Legislativa do Tocantins. Para essa conversa, nós vamos contar com a participação das jornalistas Márcia Alves e Suzana Barros. Diretor, com toda a sua trajetória, né, começando muito cedo, esse é o seu maior desafio, ser diretor de um parlamento, né, que tem muitas atribuições e lida diretamente com os interesses do cidadão tocantinense? Primeiro, agradecer pelo convite de estar aqui no programa Conversa Franca, agradecer a você, Rui, agradecer a Márcia, a Suzana, por fazer parte dessa entrevista. Sobre questão de desafio, isso é tão relativo, né? Porque talvez o maior desafio foi lá atrás, ainda ser secretário de administração do município como Esperantina, a convite do deputado Amélio Caires, com a sua esposa prefeito, em um município que eu não conhecia praticamente ninguém. Ali talvez tenha sido um dos maiores desafios, porque depois dali a gente criou mais uma relação ainda mais próxima com o presidente, e aí depois eu vim para cá e assumi a chefia de gabinete, a gente começou a ter uma relação muito forte aqui dentro da Assembleia, e com isso, de certa forma, com toda essa experiência, já vivendo aqui dentro da Assembleia, num cargo de administração, num município pequeno, mas com um mundaréu de problemas, a gente conseguiu adquirir experiência. Não deixa de ser o principal desafio pelo tamanho do cargo, né? O cargo é muito grande, é muita coisa para cuidar, mas eu acho que é um conjunto, o desafio é um conjunto de coisas que iniciou-se lá atrás, ainda na minha juventude, mas com certeza é onde a gente pode mostrar o melhor da gente. A experiência, de certa forma, ela dá esse embasamento, vai fortalecendo a Exatamente. gente, né. É. E agora assim, diretor, diante dessa proposta de administrar, né, com eficiência, com transparência, né, com uma gestão mais clara do presidente Amélio Caires, como que é esse desafio, né, de estar à frente, tocando essa parte administrativa da Assembleia? Com o presidente Amélio, também com todos os deputados presentes, isso não se torna tão difícil, até porque foi um pedido dele desde o começo, que a gente trabalhasse com bastante seriedade, dando satisfação para todos, especialmente para os seus colegas, para os 24 deputados. Assim, tudo que a gente tem feito desde o primeiro dia de mandato, a gente tem tentado, de todas as formas, fazer de forma compartilhada, tanto discutindo com a gestão da casa, com todos os diretores de área, com todos os outros diretores, mas também com os 24 deputados. Desde o primeiro dia de mandato, ele já ali já disse que foi eleito pelos 24, então a casa seria não só dele, presidente Amélio Caires, mas que seria de todos os 24, de todos os 24, mas em parceria também com todos os servidores que são os que fazem a casa andar. E essa gestão compartilhada se tornou uma marca, né, na gestão e assim, de uma certa forma, como que é que na verdade a gente fala assim, a gente que é servidor público, a gente tem um chefe já é difícil, e com 24 e a mais além uma infinidade de servidores para atender. Eu acrescentaria, diretor, é uma casa essencialmente política, são todos políticos que chegaram aqui pelo voto popular, e você preza por uma gestão técnica, né? Como é que esses dois extremos podem se aproximar, a serviço da eficiência? Eu acredito muito pela escolha que o presidente fez. Logo no comecinho ali, antes mesmo da sua eleição, além dele ter me chamado, ele chamou um servidor efetivo que já havia sido diretor 2 ou 3 vezes,
o diretor-geral, que é o Braga Júnior, que tem uma experiência enorme, tanto aqui na casa, que já tinha ocupado vários cargos aqui de diretor, que também já tinha ocupado o cargo de executivo como chefe da Casa Civil no Estado. E aí ele pediu ali que a gente fizesse um contrapeso. Eu, como político, como aliado dele político, como chefe de gabinete dele, o Júnior como servidor efetivo da casa, já no dia de aposentar, e a gente fizesse essa junção da política com a técnica. E ali a gente escolhesse da melhor forma possível todos os diretores, todos aqueles que fossem gerir, para não ser nem pesado demais, mas também para não ser leve demais, mas que tivesse um conjunto das duas coisas, as coisas acontecessem. E logo no início já teve, eu acho que o bom dessa gestão, né, para a gente que já vem acompanhando de algum tempo pela Assembleia, já está aqui, né, Márcia? E o que a gente percebeu foi um olhar diferenciado para o público interno, né? Não somente logo no começo teve a questão já de atender aos deputados, né, com as reformas, que foi um cuidado minucioso que envolveu além da reforma dos gabinetes, novos mobiliários, e que chegou até os funcionários, né? Então, eu queria que você O presidente aprofundasse. ele tem uma ideia na cabeça dele, ele fala isso até nos discursos. Agora, nas eleições de prefeito, ele falava muito dos candidatos que ele apoiava. Ele sempre falava para um prefeito que ele estava apoiando, ou um prefeito que estava na reeleição, ou um prefeito que estava disputando a primeira vez, que ele pedisse o voto, mas numa certeza no coração. Que todas as vezes quando ele ganhasse a prefeitura e ele estivesse lá, ele sempre se colocasse no lugar do outro, da outra pessoa que fosse até lá sendo atendida, para ser atendida pelo prefeito. E foi isso que ele pediu para a gente aqui. Ele pediu para a gente fazer a casa de uma forma que todo mundo se sentisse bem, que cada diretor se colocasse no lugar do outro. Que ele, como presidente, ia sempre se colocar não só como presidente na hora de atender um deputado, mas como um deputado normal, como ele sempre gostou de ser tratado. Ele trata todos os seus colegas como ele quer ser tratado quando ele não for mais presidente, quando ele não tiver mais o título de presidente, ele for apenas deputado. Como que eu gostaria de ser tratado? E ele carrega isso diariamente no seu mandato. Diariamente. E ele pede isso para nós, enquanto servidores, diariamente. Qualquer pessoa que chegue ou da casa, que já é servidor, que são líderes, que são chefes de gabinete, mas também alguém da população que chegar aqui, que nós, por mais que temos bons cargos, que ganhamos bem, que temos, né, uma carreira, graças a Deus, bem resolvida, mas desde a quebradeira de coco que esteve aqui nesta semana, há um juiz de direito, há um desembargador que tenha o mesmo tratamento, que o tratamento seja bom, que seja igualitário e que se coloque no lugar dele. Se a gente se colocar no lugar do outro, não dá errado, dá bom. A gente estava falando sobre essa questão das mudanças, né, que houve, a questão dos gabinetes que foram reformados, o tratamento com os servidores, mas também houve uma preocupação do presidente em comunicar melhor também as ações da casa para o público lá fora, né? Como essa nova roupagem que a TV Assembleia teve, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, se foi muito difícil fazer esse trabalho para mostrar realmente o trabalho dos deputados e mostrar o que a gente está produzindo aqui dentro. E acrescentando também uma revista, né? Que está sendo É. publicada. Né? Ainda falando só sobre o espaço, Márcia, para você ter ideia, o presidente ele foi eleito a primeira vez em 2006 e tomou posse em 2007. Ele sempre teve uma base muito grande, distante, porque é lá do Bico do Papagaio. Então, assim, quem vem de lá do Bico são vários vereadores, vários prefeitos. E a gente tinha um gabinete minúsculo, assim, que o povo ficava ali espremido numa recepção e num trem, ou então no corredor. Não só ele, mas ali tinha o Bonifácio, que também era do Bico, os vereadores distantes. Os outros deputados, que são já da capital, os outros deputados que eram da capital, se tornavam um pouco mais confortável, porque a maioria das suas lideranças eram daqui, então ou se acomodava na própria casa, ele atendia em casa e tal, então assim. E aí, o que foi que ele fez? Ele permitiu que todos os gabinetes tivessem um tamanho igual e juntou dois gabinetes, que atendiam dois deputados, e todos eles passaram a se tornar um só gabinete. Com isso, dobrou o espaço, né? Ficou infinitamente melhor para que os deputados pudessem atender com conforto e ainda a gente conseguiu fazer reforma em todos eles. Os 24 foi a primeira coisa que a gente fez. Porque o que o presidente priorizou? O atendimento ao público, o atendimento às pessoas de fora. Aonde as pessoas de fora vão?
onde os prefeitos, os vereadores, as pessoas, as instituições vêm tratar e vêm despachar nos gabinetes. Então, vamos melhorar primeiro. A primeira coisa que nós vamos melhorar é o ambiente, não porque é o deputado, mas é porque ele é a autoridade que recebe todo o Estado do Tocantins. Ah, não, priorizou o deputado porque ele é o mais importante, os servidores não são importantes. Não. É porque quando você facilita o atendimento nos 24 gabinetes, se você olhar no mapa, os 24 deputados, é como se fosse 24 partes do Estado que está representado por cada pessoa, por cada deputado. Então, ali, toda a população tocantinense está dentro desses 24 deputados, entendeu? Então, assim, nós priorizamos esse conforto para que as pessoas que chegassem pudessem despachar, né, de uma forma mais tranquila. E depois disso, nós fomos para todas as outras, né, repartições e conseguimos também fazer reforma em todas elas. Agora nós estamos finalizando com uma ampla reforma, inclusive na TV Assembleia. E tem também a ampliação do prédio, né? A Assembleia decidiu construir um novo prédio, né? Quer dizer, na verdade, uma ampliação do prédio existente, né? E não fazer aquilo que já está se tornando também comum em Palmas, que é o tal do anexo. Eu queria saber por que a Assembleia decidiu, tomou essa decisão de construir um novo prédio e vai atender o que nesse novo prédio? Eu gostaria que o senhor respondesse, diretor, depois do intervalo comercial. É daqui a pouquinho, aguarde um instante só. Estamos de volta e hoje tendo o prazer de receber o diretor-geral da Assembleia Legislativa do Tocantins, Irisfran Pereira. Diretor, eu perguntei no bloco anterior, sobretudo essa reforma, estava colocando tudo que já foi feito, né? Esse novo prédio, né? É uma ampliação, faz parte de uma reforma, ou é um novo prédio mesmo? Deve-se considerar um novo prédio da Assembleia Legislativa. No primeiro dia de mandato do presidente, logo que ele foi eleito, ele deu uma entrevista, e aí, na entrevista, ele fez a sua gestão com 3 pilares mais importantes. Seria informatizar a casa, né? Melhorar a questão da informatização, que estava muito defasado mesmo, sim. Tinham computadores que tinham 10, 15 anos. A segunda, o concurso público, tinha 19 anos. Tinha ocorrido o último concurso público no ano de 2005. E a outra era construir, naquele dia ele falou de prédio anexo, considerando que as despesas nossas com aluguéis giram em torno de R$ 90 mil por mês, que fica ainda distante, fica ali no outro lado da avenida. E aí, a partir daquela entrevista, que ele não quis tornar só uma promessa de mandato, a gente partiu para a prática, né? Graças a Deus. Logo que a gente foi fazendo as reformas, a gente já foi logo informatizando, a gente teve um investimento muito alto em tecnologia, muito alto mesmo. Nós compramos data center, nós agora alugamos, compramos no break, então, assim, vários computadores, várias máquinas. A questão do concurso público, eu considero que nós escolhemos a melhor instituição do país para fazer o concurso, que foi a Fundação Getúlio Vargas, já está finalizando, deve ter homologação até o final do ano, a gente já começa a chamar os novos efetivos, e a partir daí a gente também, na mesma semana, a gente começou as tratativas para começar os projetos da Assembleia. Está muito agoniado, ele é muito acelerado, mas os trâmites legais são realmente demorados, porque a Assembleia ela não tem essa expertise direta para construir, então nós temos que fazer uma parceria junto à AGER para fazer os projetos. O pessoal fez uma parceria muito boa com a gente, mas para fazer um prédio de 5 mil metros, em planejamento, para que depois a gente não fique no quebra-quebra, a gente fez um planejamento com os servidores. Nós pegamos os diretores de todas as áreas, junto com os arquitetos, engenheiros, e ali a gente planejou como vai ser esse novo prédio. Lá atrás ele anunciou como anexo, mas ele acha que quando se fala de anexo, dá uma segregação, é como se houvesse uma separação, como se entendeu? Então, como Na vai ser verdade, aqui do tudo é lado? Assembleia, né? Então, como vai ser do lado, ele está considerando agora, ele não fala mais de anexo, ele fala de ampliação mesmo. É a única diferença que a parte administrativa vai ficar lá e os parlamentares ficarão aqui na sede. Até para a questão do conforto de trabalho mesmo, mais tranquilidade, entendeu? Tanto para quem está vindo para despachar com os deputados, quanto para quem está executando o serviço da casa. Então, vai ser ampliação mesmo, um prédio muito bonito.
já começou, está todo vapor a construção, entendeu? Graças a Deus os recursos estão garantidos, todos garantidos, e assim E o bom é vai que dar. agora a gente vê que antes, como a gente tinha, como é que se diz? Não tinha-se a certeza, né, pelo processo de eleição da presidência, que agora ele vai inaugurar, né? E sim, Então, esse é uma demanda boa e a gente percebe também que isso tudo, como é que se diz? O concurso, junto com o anexo, é um somatório das ações que uma complementa a outra, né? Suzana, você se refere ao fato do presidente ter sido eleito e iria cumprir apenas um mandato de 2 anos, Sim, mas foi sim, reeleito presidente da sim. Assembleia e tem mais 2 anos, né? Então, agora a gente e o prazo de entrega da obra são 18 meses. Então, assim, se já começou, se ela já tem um ano, ou já tem um mês já de execução, e a gente vai para cima. Ele vai lá todos os dias olhar. Tem uma janela ali que é a diretora de área do Legislativo, que é a sala da Lucilene, e dá acesso para olhar. Todos os dias ele vai lá e olha como é que está. Ontem mesmo ele estava em reunião com os deputados e convidando os deputados para fazer uma visita técnica, e ele vai para cima. Primeiro porque o recurso está garantido, então não tem por que atrasar, sim, entendeu? O dinheiro está em sim. conta, se a empresa não conseguir executar, medir, a gente vai pagar para executar o mais rápido possível. Nós já estamos correndo atrás dos recursos para mobiliar, para colocar funcionário, para logo que terminar, a gente já Com a consiga vinda dos instalar os novos, servidores lá. dos concursados, dos novos concursados, já se tem essa demanda Com de um certeza. local, né, que possivelmente não seria possível. E cabe destacar, Rúlia, Suzana, Márcia, é que no prédio hoje que nós temos alugado é em torno de 1.800 metros quadrados, tá? E aí, por que que demorou a questão da elaboração do projeto? Que nós projetamos para mais 25 anos ou 30. Olha O, que pro, o, bom. pro, o projeto atual são 5.400 metros. Então, assim, tem espaço suficiente para os novos concursados, para todo mundo trabalhar com conforto e vai atender a Assembleia por mais 20 e tantos Olha anos. que Se bom, você né? calcular isso pelo valor do aluguel que a gente paga, e ainda a gente conseguir ter economizado esse valor para se construir, é perfeito, entendeu? Uma outra observação que a gente tem visto é a preocupação do presidente dessa nova gestão com o público interno, né? Então, assim, a gente percebe que foi vista a questão de como que estava o quadro interno, como que estavam os funcionários, o que precisava ser de benefício que precisava ser reajustado, databases. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses benefícios que foram concedidos. Para ele foi muito tranquilo isso. Ele já foi prefeito 2 vezes e das maiores aprovações dele como prefeito, tanto dele quanto da dona Genesi, que foi prefeita também em Esperantino, e dos irmãos, se você tem ideia, eles têm em torno de 15 ou 16 mandatos de prefeito na família, por serviços prestados na região. Você tem ideia, o seu Antônio do Bar, que é irmão dele, foi eleito agora por 6º mandato em Augustinópolis, entendeu? Na cidade de Augustinópolis, mas você tem ideia. Ele está indo para o 6º mandato, é uma cidade que tem, no estado do Tocantins, eu acredito que nem Palmas, tem o curso de medicina gratuito pela Unitins. Augustinópolis tem Sim, o curso de medicina pela Unitins, tem outra faculdade de direito. Então, assim, tem muitos benefícios de Augustinópolis, ela fica num lugar centralizado ali, atende toda a região do Papagaio, tem um hospital regional que funciona muito bem. E, assim, como eu estava falando, o maior motivo das aprovações deles é a valorização do servidor. E quando ele chegou aqui, a primeira coisa que ele pediu foi para ver se tinha alguma coisa atrasada. Nem precisou muito, porque os servidores já estavam lá despachando, tinha o presidente do sindicato, e ele pediu que se resolvesse. A única coisa naquele momento que nós pedimos foi isso: tem como dividir, pelo menos em algumas parcelas, o que está atrasado? Os servidores de pronto atendimento, nós estamos sem receber algumas coisas já tem algum tempo, por que não? E nós dividimos, graças a Deus hoje está atualizado, e a gente não só está atualizado, como a gente já vem atualizando dentro do ano. Nós não temos hoje, graças a Deus, nenhum direito em atraso do servidor, a questão da valorização, e também a comunicação, assim, sabe? O presidente, todos os servidores hoje, todos os diretores, é incrível, assim, como não existe essa supremacia de chefe, de um super poderoso. Todos os servidores têm acesso à presidência. Todos os diretores despacham com o presidente. uma Todos. aproximação, né? Muito grande. Desde a menina do elevador, ele sabe pelo nome a menina do elevador,
a assessorista, o pessoal que está na recepção, todos. Então, assim, essa relação dele, porque lá no BIC a gente é desse jeito mesmo. Lá no BIC ele anda de short, de sandália havaiana e fala com todo A mundo. gente percebeu agora, teve essa semana, né? Teve uma abertura da exposição da Loís Maria, que é fotógrafa, sobre as quebradeiras de coco, e as quebradeiras de coco vieram para a Assembleia. E assim, a relação e contato com elas foi muito bom. Ele sabia detalhes da vida de uma, da vida da outra, o que uma fazia, da necessidade do dinheiro do que elas arrecadavam de comprar o fumo, que era para espantar as muriçocas de lá na coisa dele. Então, assim, a gente percebe essa interação com ele junto também com a população, né? E deixa eu te falar, Suzana, isso só surpreendeu vocês aqui de Palmas, viu? Nem as quebradeiras de coco, com certeza, Não, a ficaram gente viu surpresos e que nem era. ele. Não, a É gente porque viu que lá era no BIC parte do dia a dia lá no deles, né? BIC é assim, não só ele, mas o deputado Jair, o deputado Fabion, o Bonifácio, que foi vários mandatos, o Moreira. Lá a gente é tão apregado um no outro, A a gente forma tem de uma relação, tratar, não né? existe esse negócio de um prefeito ser superior a... O filho do prefeito estuda na escola municipal, e assim, é muito natural isso. Os meninos do Américo vai lá para Esperantina até hoje, vai lá pescar com um senhorzinho lá que tem 80 anos, 70 anos, que é o Quinoso, que trata pelo nome. O Amélio gosta de jogar umas cachetas, ele senta numa casinha lá, numa varandazinha e vai jogar. O Antônio do Baia é do mesmo jeito. Não, assim, graças a Deus, e o governador Wanderlei é apaixonado pelo bico, porque ele é chamado de curraleiro, Uhum. não só o bico, eu estou destacando o bico lá onde eu moro, eu estou puxando brasa pro meu espeto. O Sim, estado do Tocantins, nós somos muito próximos, entendeu? Todo mundo é muito próximo, todo mundo se conhece, o governador, você topa ele em qualquer lugar e fala pelo nome, Wanderlei e tal, não sei o quê. Nos outros estados não tem isso. O povo é exatamente. muito distante. Um dia eu estava com um outro deputado em outro estado, e aí a pessoa começou a dizer, nossa, é um deputado que está aqui, entendeu? Aqui os 24 deputados são muito próximos do povo, e aqueles que não são próximos do povo desintegra. O É povo tira verdade. deputado, porque as demandas eles tratam direto com o deputado. Ninguém o governador, quando ele não está despachando no próprio Instagram dele, quando uma pessoa reclama de uma estrada, ele vai lá e responde. E quando ele não dá conta de responder ali, a pessoa toca ele no meio da rua e reclama. Reclama da estrada, reclama do hospital, e ele vai lá e responde naturalmente. Diretor, nós temos a pergunta É, da Márcia. Márcia, por favor. Cris, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão de tantos investimentos, né, tantas coisas realizadas, a construção da ampliação da Assembleia, e assim, como que você lida com essa questão orçamentária e financeira, assim, tantas coisas que estavam pendentes e agora estão sendo realizadas, como é que isso está sendo possível? Planejamento. Diretor, eu gostaria que você respondesse essa pergunta depois do intervalo. A gente volta daqui a pouquinho. É um instante só. Olá, estamos de volta. E hoje, batendo um papo super interessante com o diretor-geral da Assembleia Legislativa do Tocantins sobre os desafios da gestão pública aqui no Parlamento. Diretor, a Márcia fez uma pergunta no bloco anterior e nós gostaríamos que ela repetisse. O senhor começou a responder, que é planejamento. Mas só o planejamento não é suficiente porque está, sobretudo, aumentando, né, as despesas, né? E aí precisa de dinheiro. Márcia, por favor, faça a sua pergunta. Então, a gente vê muitos investimentos sendo feitos nessa gestão do deputado Amélio Caires, seja nos servidores, seja na ampliação agora, né, da casa, reforma de gabinetes, enfim. Isso não era feito antes, né? Como está sendo possível agora? Como você está feito esse trabalho todo? Como que você lida com essa questão orçamentária para que essas coisas aconteçam? Planejamento. Mas planejamento a longo prazo. Tudo que a gente faz aqui, a gente faz pensando 20 anos para frente, 10 anos, 15 anos para frente. Se a gente foi fazer um concurso, a gente pensou no concurso pensando em 20 anos para frente, ou 10 anos, no mínimo, né? Se a gente está fazendo o anexo, a gente já sabe que o anexo vai atender, não vai ser uma obrinha pequena que daqui 2 anos teria que ampliar, teria que quebrar. É para atender 25, 30 anos. Planejamento estratégico, né? As reformas que a gente está fazendo, os direitos aos servidores, tudo que a gente tem feito com planejamento mesmo, com todas as diretorias de área. Todos os diretores que foram escolhidos pelo presidente, eles são, de certa forma, muito técnicos. A maioria são servidores efetivos da casa, especialmente os diretores de área, então conhecem a casa, gostam da casa e estão aqui há vários anos. Os que não são da casa, alguns são servidores efetivos de outros órgãos, como do executivo, como é meu caso, o caso da Vanja,
mas que também são servidores efetivos. Isso torna, de certa forma, uma maneira um pouco mais responsável de gerir, porque as pessoas já estão aqui, eles não vão fazer uma coisa temporária, uma coisa momentânea, entendeu? E, assim, todas as despesas que a gente já faz a nossa folha de pagamento, a gente já discute ela hoje com a diretoria de contabilidade financeira, já discute ela para daqui 10 anos. O que afetaria no orçamento se a gente fizer isso na folha de pagamento e daqui 10 anos, daqui 15 anos, com a projeção de crescimento para baixo? A gente sempre coloca a projeção de crescimento para baixo. Não vai dar isso ou vai dar aquilo, então vamos fazer. Não, isso aqui não dá para fazer. Então, todas as áreas a gente discute. Não, nós vamos discutir algo da comunicação. Mas não é só a diretoria de comunicação que está para sentar. Está lá a diretoria de comunicação, está a diretoria administrativa, às vezes está o legislativo, sempre está a procuradoria, a maioria das vezes está o diretor financeiro, porque tem autonomia. Tem autonomia para dizer como que estão as contas. Não é eu não sou um diretor geral que tem o domínio de tudo e eu dou a última palavra e pronto, e todo mundo fica calando sim ou não. Todo mundo tem direito de opinar. Pra você ter ideia, ontem nós saímos aqui da casa numa reunião, era 8h30 da noite, entendeu? Trabalhando, discutindo justamente essas coisas para o futuro. Porque o presidente não quer, de maneira alguma, fazer loucura e nem deixar problema para ninguém. Muito pelo contrário, ele quer deixar a casa arrumada, bonita e com saldo em conta. E ainda planejada para qualquer outra pessoa que for assumir, ela assuma com grandeza para continuar o crescimento, para continuar melhorando. Sem nenhum dizer assim, não, melhorou isso aqui, mas a casa agora está engessada durante 10 anos. Muito pelo contrário, nós vamos deixar leve para qualquer pessoa que assumir a gestão. E outra coisa, o presidente, ele não é muito ligado ao poder pelo poder. Ele usa o poder para fazer gestão, para trabalhar. Todos os dias ele já trabalha. Ainda antes de ser reeleito presidente, a gente, com 6 meses antes, com todos os diretores de área, a gente já estava trabalhando para entregar, sem nenhuma paixão. Ele sempre deixou claro isso, que não, eu sou apaixonado, eu tenho uma boa com isso aqui. Não. Era trabalhando já para entregar enxuto de forma correta. Isso eu acabei te perguntando naquela hora sobre a questão da comunicação. Você acabou deixando para depois não respondeu, né? Falar sobre essas mudanças que houve aqui na casa em relação à TV Assembleia, até o Rui acabou citando também a revista, né? Isso, A comunicação ela se ampliou e teve investimento muito grande. Muito. Então, assim, isso de certa forma reverbera lá fora, porque é uma forma de estar comunicando o que está acontecendo aqui para a população, né, para o cidadão. Eu queria que você comentasse sobre o que você viu que realmente deu resultado, se melhorou a forma de da Assembleia Serviço lá fora junto à população com esses investimentos. O deputado ele vive de imagem. O político em si, ele vive de imagem. E quanto mais você tiver uma imagem positiva do político, a possibilidade de você se manter com ele, ou então até de tirar ele do poder, é grande. Entendeu? Se a imagem for positiva, ele continua. Se a imagem for negativa, a possibilidade dele continuar é difícil. E a gente entende que todos os deputados são muito comprometidos com o Estado do Tocantins, muito comprometidos. A gente percebe cada um na sua área, na sua região. E, assim, eles já têm as redes sociais deles, que eles publicam, que eles colocam né, ali as suas ações, mas quando vem o auxílio da Assembleia Legislativa, com toda essa capacidade, principalmente de vocês, que têm uma experiência vasta, né, nessa área de comunicação, é muito melhor. E aí, ao mesmo tempo, quando o presidente coloca as ações da casa, ele não atende um deputado específico, nem mais nem menos. Ele Dá atende oportunidade para todos, né? e mostra, de certa forma, o trabalho da casa para a sociedade, da Assembleia para a sociedade, que envolve não o presidente, mas envolve o parlamento. A ideia da revista é muito clara, porque é o seguinte, hoje, por mais que a gente goste demais da tecnologia, mas voltou a ser interessante ler, voltou a ser interessante olhar um jornal, Você entendeu? Porque ficou tão, né, costumeira a questão de chegar em grupo de WhatsApp, não sei o quê. Às vezes chega uma informação importante, às vezes a informação que está lá na revista, uma matéria de um deputado, um projeto de lei, um requerimento que foi aprovado, alguma coisa. Ele colocou lá no Instagram dele, ou colocou no grupo de WhatsApp, a pessoa não teve a mesma atenção para olhar que ela vai olhar para uma revista. Sim. Da mesma forma, é fortalecimento para a TV Assembleia, esse programa que nós estamos agora aqui, né? Mas tem programas sobre saúde, assim, são várias prestações de serviço que nós temos através da TV, que não é mais aquele monte de programinha que fica repetindo o ano inteiro o mesmo programa. Tem Toda novidade, semana né? são coisas novas que prestam serviço para a sociedade, que a pessoa acompanha pela TV, que nós depois que nós chegamos, se eu não me engano, já foram de 6 a 10 municípios, que nós ampliamos o sinal, e também acompanha pelo YouTube.
Você tem ideia, a prestação de serviço que foi na área de comunicação, em conjunto com a Escola Legislativa, é o que eu te falo de planejamento em conjunto, nenhuma diretoria fica trabalhando separada, Não querendo é um fazer. trabalho É um isolado. conjunto. O que foi feito com a diretoria de área de comunicação e a diretoria da Escola Legislativa foi espetacular para o concurso. Foram milhares e milhares de visualizações da escola, das aulas Das do aulas. Legislativo para o concurso público, com os melhores professores do Tocantins, dando aula, sendo transmitida todos os dias as aulas dos conteúdos para. Nós tivemos gente da Assembleia que passou, nós tivemos gente de Palmas, nós tivemos gente do interior que passou no concurso. Porque o presidente disse: olha, eu não posso determinar no edital que só as pessoas do Tocantins passem, mas eu vou trazer o concurso, vou trazer uma empresa séria para fazer o concurso e vou oportunizar para que os tocantinenses tenham um maneira ensino de geral. qualidade, com os melhores professores, além da gente colocar via internet, por meio do YouTube, por meio da TV as aulas, a gente ainda abriu 7 regionais, abrindo ali uma sala de aula, contratando os melhores professores das regiões para dar o cursinho, tudo gratuito, bancado pela Escola do Legislativo e também assessorada ali pela diretoria de comunicação. Diretor, do ponto de vista do desafio da gestão pública, né, sobretudo o avanço tecnológico, as inovações, queria saber, e a Assembleia tem dado um bom exemplo no sentido de investir em qualificação, tem uma escola para incentivar a melhoria da qualidade do serviço. A inteligência artificial pode ser um instrumento também a serviço da melhoria do serviço público, e como é esse desafio para essa gestão que aposta na tecnologia? Muito grande. A gente tem feito os investimentos todos necessários, tanto para a melhoria aqui dos servidores públicos, nós vamos avançar ainda mais relacionado a isso, né? A Escola Legislativa é gigante. A gente, por incrível que pareça, a Escola Legislativa não é só uma Escola Legislativa da Assembleia, a gente trabalha em parceria com o Ministério Público, em parceria com o TJ, em parceria com o TCE. Um dia desses, não, teve a nova lei de licitações. A gente trouxe o melhor palestrante do país, um dos melhores palestrantes, Matheus Carvalho, do país, para fazer um curso para a gente lá, e a gente fez em parceria com o TCE. Aí, de novo, a diretoria de comunicação estava lá, porque toda a capacitação ela foi gravada, nós já fechamos o contrato com essa possibilidade, ela foi gravada, e o curso depois foi estendido para todos os municípios através da Escola Legislativa. Então, assim, a gente tem usado a tecnologia assim, de forma esplêndida, a ideia é cada vez mais avançar, e cada vez mais Comunicação como uma forma de atender e de disseminar isso, a né? comunidade. E mais uma observação, perguntou aí a respeito da inteligência artificial, né? Nós já tivemos cursos de inteligência artificial e agora já está indo, a diretoria de comunicação está indo junto com a informática para Brasília, para conhecer os projetos que vêm sendo feitos na Câmara Federal, né? Nós recebemos esse convite e já para a gente para nos dar mais um suporte, né? E que já está Em relação a isso, né? E já está autorizado para ir. A gente não mede esforços para que os nossos servidores, especialmente os que estão nas funções de diretoria, nas funções de chefia, que eles sejam melhores capacitados. A gente não mede, entendeu? Todos os dias que a gente puder fazer. Você tem ideia, eu fui chefe de gabinete, estava como chefe de gabinete do presidente, desde 2013. A gente fazia lá o que dava para fazer dentro do gabinete. Você tem ideia, com a gestão, não estou falando mal das outras gestões, tá? Cada um faz a sua forma de gestão de for. Mas essa aproximação nossa da casa com os gabinetes, que todo mundo trabalha no mesmo ambiente, a diretoria de comunicação, ela reúne sempre, Exatamente. através do seu jornalismo, todo mundo, com os chefes de gabinete para auxiliar em comunicação. As matérias, nós temos toda a revista, as redes da casa, todas são feitas em conexão com os gabinetes. Os gabinetes que, se alguém lá se o gabinete, por algum motivo, não leva as matérias do deputado para a diretoria de comunicação, se ele não quer que coloque lá, se ele não quer que publique, mas assim, a nossa parte, enquanto casa, o que a gente pode fazer para que todos os gabinetes tenham acesso a isso, a gente tem feito. Professora, eu queria só fazer uma perguntinha rápida para frente. Infelizmente, quando a conversa é boa, o tempo voa. Não foi mais possível, porque o nosso tempo realmente terminou. Eu gostaria de agradecer vocês, Iris Franco Pereira, o nosso diretor-geral da Assembleia Legislativa do Tocantins, Suzana Barros,
e Márcia Alves pela participação. O Conversa Franca vai ficando por aqui. Até a próxima!